diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde que você venha comigo até o final desta conversa, que é um exercício, é uma série praticamente documental que a gente vai entrar, sobre um caso extremamente icônico, cheio de reviravoltas e principalmente, como eu sempre falo, o trabalho do advogado criminalista. Eu sempre digo para todos vocês terem respeito a todos os lados, por isso que o canal ouve todos os lados, e o trabalho do advogado criminalista ele vai muito além de apenas defender. Muitas vezes o advogado criminalista tem que trabalhar na parte investigativa do caso, isso também é um direito dele. E graças ao que nós vamos descobrir agora, praticamente uma escola base, um caso Evandro, um emasculado de Altamira, tantos casos que a gente já viu de injustiça em busca de uma pseudo-justiça, de um justiçamento, que 20 anos depois, um caso do Rio Grande do Sul, conseguiu ter agora a sua descoberta, a sua revelação de um suspeito que já esteve ali perto, por quem a polícia passou perto, mas não foi, porque era muito mais fácil e muito mais midiático apontar por ritual satânico, por exemplo. Mas eu já estou me antecipando. Quem vai contar tudo é o Dr. Cláudio Daledoni, que é um advogado que todos vocês já conhecem aqui do canal. Muitas vezes as pessoas têm fortes emoções. E o Cláudio Daledoni hoje, até inclusive o Saulo estava me perguntando qual que eu ponho o crédito dele. Eu falei assim, põe advogado, porque ele começou como advogado de defesa e hoje ele é assistente de acusação, ou seja, ele sai daqueles apontados como autores e hoje ele está pela família da vítima, da pequena Giovana. Mas quem vai me contar essa história é o Cláudio Daledoni. Doutor Cláudio, seja muito bem-vindo ao canal, como sempre. Obrigado pelas referências elogiosas e principalmente sempre o ressaltar da importância do advogado criminalista no sistema de justiça, né? É bem verdade que nós temos, por parte das pessoas que chegam conhecendo as histórias, conhecendo a crônica policial, a crônica judicial, sempre o primeiro sentir deles é uma aversão à figura do advogado. O advogado é indispensável à administração da justiça. Sem o advogado não existe justiça. E, nesse caso, a atuação advocatícia ela é muito interessante, porque, como você já disse, hoje eu sou assistente de acusação daquele caso que se convencionou chamar caso Giovana dos Reis Costa, uma menina de 9 anos de idade que, no município de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, ela vai vender rifas de Páscoa e ela acaba desaparecendo na localidade do Jardim Patrícia. Isso dia 10 de abril de 2006. 10 de abril de 2006. Só agora, em 2026, esse caso foi resolvido graças ao seu trabalho, ou seja, 20 anos de trabalho. As pessoas têm que perceber que não foram só 20 minutos, né? Não, foram 20 anos. É uma vida, né? Uma vida atrás de um pedófilo que deixou de ser alcançado pelas autoridades à época dos fatos. E durante esses 20 anos, Beto, ele continuou fazendo vítimas, E eu estive com a minha equipe de investigação defensiva, com o meu núcleo de inteligência, atrás dele durante os 20 anos, né? Não foi um sujeito que surgiu, ele figurou como suspeito do desaparecimento, estupro, morte e ocultação do cadáver dessa criança, e eu sempre o apontei como o autor dessa barbaridade e não os ciganos que acabaram indo a julgamento e sendo absolvidos. Mas a história ela tem muitas reentrâncias e muitas questões controvertidas que nos remetem à reflexão de vários pontos. Esse caso ele é um caso que você coloca em xeque todo o aparato de repressão estatal, né? O que é o aparato de repressão estatal? É o promotor de justiça, né, figurando como acusador, a polícia judiciária, que é a polícia civil, responsável por investigar os casos criminais,
o secretário de segurança da época, né, como chefe da segurança pública aqui do estado do Paraná, e principalmente Foi as Paraná, notas. né? Eu falei Rio Grande do Sul. É no Isso, Paraná. Eu é no errei. Paraná. É. Então, corrigida no Paraná, e principalmente esta simbiose que se tem da segurança pública com a imprensa. O que aconteceu? Nós tivemos aí o fenômeno do pânico satânico. Pânico satânico, para quem não sabe, na década de 80 e 90, nós tivemos. Isso é algo que já migrou dos Estados Unidos da América para o Brasil, onde crianças, principalmente crianças, desapareciam ou corpos eram encontrados de uma maneira ou de outra ritualizados, né? Às vezes emasculado, como é o caso dos emasculados de Altamira, por vezes escalpelados, né? Cortados de uma maneira diferente, não Caso deixa de ser Evandro. caso Evandro, é claro, nesse sentido, onde ele faltava as pontas dos dedos, dos pés e das mãos, o tórax cortado, ele escalpelado, né? E junto de um local onde tinham outras ossadas também. Isso, via de regra, era atribuído aí ao sobrenatural, né? Tinha uma cultura, né? Uma cultura que pregava que essas crianças que eram desaparecidas e que eram encontradas mortas e sacrificadas efetivamente seriam aí destinadas ao satanismo. Isso margiou aí e aterrorizou muito essas 2 décadas, entrando numa terceira década, e eu tive a oportunidade de trabalhar em pelo menos 3 casos. Esse caso não foi diferente, né? Nesse momento, essa criança ela desaparece no começo da tarde do dia 10 de abril de 2006 e ela só é encontrada 2 dias depois, dentro de um saco de lixo, em posição fetal, amarrada com fios rígidos de instalação elétrica, com o cabelo cortado. Ela tinha um cabelo comprido, ela tinha 9 anos de idade, aproximadamente 30 quilos. Uma menina linda, 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 com o cabelo cortado, se parecendo com um menininho. E com uma lesão muito grande no períneo ali, entre vagina e ânus, era um duto só. Uma coisa assim, muito, 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 muito bárbara que foi feita com ela. Daledoni, desculpa te cortar, mas você está descrevendo também a Raquel Genofre. Exatamente, porque esses casos Parece o eles se caso da Raquel encontram Genofre, só que ela foi encontrada numa mala na rodoviária de Curitiba. amarrada com fios, dentro de Amarrada também num sacolas. saco plástico, cabelo curto que nem um menininho, e Isso, exatamente com essa laceração horrorosa que você isso. descreveu. Mas é E muito nós parecido. vamos, e nós vamos encontrar correspondência e coincidências e assinatura do crime e a mesma lesão. E o acusado, Martônio, era motorista de ônibus interestadual. Motorista de ônibus interestadual. Então vamos lá. Raquel Genoff, 2008, Giovana, 2006. Mas Raquel Genofre não foi ele. Tá certo que foi o cara que está preso mesmo, que foi encontrado pelo DNA. Temos uma suspeita da participação dele na Raquel Genoff, vindo da própria Ah, delegada do e caso. a delegada do caso, quando eu entrevistei, ela fala que eles tinham desconfiança que teria mais de um, mas ele não Mais de entrega. um. Exatamente. Nossa, Daledoni. Isso. E eu, não é uma coisa nova. Eu falei no júri, eu usei o caso da Raquel Genoffre, e eu também usei o caso da Raquel Genoffre. Eu sempre falei: quem matou a Giovana vai continuar matando. E vem o caso da Raquel, porque a Raquel ainda tem outras coincidências, né? Se você quiser tratar delas agora, a gente pode tratar, mas eu posso Pode? chegar a ela de uma Você maneira pode chegar, vamos cronológica. chegar. Vamos no teu roteiro. Você estava Isso. me contando que ela some dia 10 de abril de 2006, ela estava vendendo rifa pela cidade. Ela tinha Isso. quantos anos, a Giovana? 9 anos. Bate com Raquel Janov também, tudo mais. 9 anos. Aí ela se perde. Naquele momento é uma cidade pequena. Uma cidade pequena e a localidade ali, o Jardim Patrícia, é uma localidade onde tinham poucas casas, um local ermo, assim, né? Um local de campo, um local de pessoas assim, simples, mas trabalhadoras, absolutamente honestas e pessoas ali dignas. Não tinha nenhuma criminalidade ali, né? Um local tranquilo, né? De campo, assim, muito bonito, inclusive.
E ela desaparece no dia 10, no começo da tarde, e ela é encontrada na manhã do dia 12, né, dentro de um saco de lixo, amarrada com fios elétricos, fios de instalação, fios rígidos, né? Importante esse detalhe, com o cabelo cortado e com uma laceração assim enorme entre ânus e vagina, fazendo um duto só. Isso é importante. E também lavada. Ela estava assim, como se os legistas descrevem, como se tivessem colocado uma mangueira, né, um jato d'água nela para isso, evidentemente, é para tirar algum DNA. vestígio de DNA, né? Então, ela é encontrada dessa maneira, e o que deixava muito curioso é que esse saco plástico ele não tinha nenhuma perda de substância, Beto. Veja, um saco plástico com uma criança de aproximadamente 30 quilos, como é que você leva sem levantar suspeita num local que estavam sendo feitas buscas incessantes para a menina? Como Já é que você estava, a cidade leva? já estava, a polícia já tinha entrado. Polvorosa. Decreto de busca e apreensão coletivo, entrava em todas as casas. As pessoas faziam vigília procurando esse corpo. Então, era alguém que conhecia exatamente, estava vivendo aquele mutirão para o encontro da criança e sabia exatamente a janela de oportunidade que teria para abandonar aquele corpo na forma como foi abandonado. Foi encontrado em que lugar? Porque a Foi Raquel Janot encontrado foi numa rodoviária. na mesma localidade, a 2 quadras de onde ela foi vista pela última vez, 2 dias depois, na mesma localidade que foi amplamente vistoriada pelos populares, pelos parentes, pela polícia, pelos bombeiros. Ela surge ali, misteriosamente, dentro de um saco de lixo, sem que esse saco de lixo tivesse perdido sua substância, sem que esse saco de lixo tivesse rasgado, numa criança de 30 quilos. Como é que se colocou essa criança ali? Essa era uma das minhas grandes indagações. Esse era o ponto de interrogação que depois, em 2008, essa resposta veio. Alguém levou ali dentro de uma mala. Essa criança foi colocada dentro de uma mala e depositada, abandonado o seu corpo ali. Essas evidências, o saco de lixo, o fio rígido, eles passam a ser evidências materiais que deveriam encontrar alguma correspondência com alguém dali. Era certo que quem pegou, quem sequestrou, violentou e matou a Giovana era alguém da comunidade, então não seria uma outra pessoa que havia sequestrado essa menina e consumido com ela. Então a investigação ela já encontrava um quadrante de atuação nesse sentido. Só uma coisa, sem E câmera nenhuma ali perto, nas nada. casas, na rua, nada, mas é uma região mais simples, é isso? Uma região mais simples, e há 20 anos atrás, né? Que Sim. era, isso não era comum, né? Não. Então nós não tínhamos câmeras, nós tínhamos ali ela vista na frente de uma casa que corresponde à casa do Martônio, e a última vez que ela foi vista, e depois ela é encontrada 2 quadras do local onde ela foi vista, num terreno baldio, mas povoado, né? Com casas ao lado. E aí se fala com as pessoas ali das casas vizinhas ali. O vizinho diz que ele ouviu o cachorro dele. Ele tinha 2 cães de guarda ali. Ele viu os cachorros acuarem de uma maneira diferente. Quem tem cachorro sabe disso, que a gente conhece exatamente o latido deles, que acuou de gente estranha. Então ele estranhou alguém e acuou. Então nós tínhamos essa marca do horário, era aproximadamente 11h20, 11h30, né? 23h20, Tá, 23h30 da noite, tá. da noite, né? Então, então nós temos um saco de lixo, nós temos um fio elétrico, nós temos um horário determinado, né? Esse corpo foi ocultado, foi abandonado aproximadamente 23 horas. Pois bem, e começam então, a polícia reinicia os seus trabalhos de uma forma muito mais pormenorizada no local que ela desapareceu. Pois bem, em uma das residências visitadas pela polícia, se encontra uma mulher, chama a polícia, chama os investigadores e diz: eu estou achando uma coisa muito estranha aqui. Um colchão com uma mancha de urina na cabeceira do colchão. Eu estou achando uma coisa muito estranha, e o meu marido ele ficou a tarde inteira aqui, porque ele é motorista de ônibus interestadual, fazia Paraná-São Paulo,
e ele ficou aqui porque era a folga dele, ele estava em casa no período em que Giovanna desapareceu. E essa mancha de urina aqui está muito estranha. Os policiais imediatamente A começam mulher a fazer do o autor? Martônio, a mulher do autor, a Mas a mulher do polícia não autor. chegou a entrar na casa dele quando estava fazendo as primeiras buscas? Que você falou que estava entrando em todos os lugares? Não entrou no primeiro momento, não entrou. Agora ela entra na casa dele, ela chama a atenção dos policiais, diz: "Olha, eu tenho essa mancha de urina", e eles começam, então eles dizem: "Opa", aí eles encontram o mesmo fio elétrico, o mesmo fio do mesmo calibre, da mesma marca, da mesma cor do revestimento, o mesmo. E eles começam a achar, vem uma findada ali, né, só a brasa, e eles desconfiam demais daquilo. E eles então dizem: "Bem, então essa situação aqui, a casa, você não mexe em nada, não limpe, não faça nada, que nós vamos buscar o luminol para fazer a reação química para ver se nós encontramos vestígios de sangue". Eles então saem, né, avisam os peritos, aquela coisa toda. Não tínhamos o que temos hoje, né? Hoje estamos muito mais avançados no que diz respeito à tecnologia, à própria perícia, né? Nós vivemos um outro momento de perícia no Brasil Ah, sim, inteiro. Isabela Nardoni não tinha nem acontecido ainda. Tinha. Isabela é que ano? Acho que foi 2008. Eu acredito Que que não foi o tinha. primeiro grande caso, né? Vamos dizer assim, de perícia luminol. Ainda não era comum, a própria perícia no Brasil ainda estava em desenvolvimento dessas tecnologias, não? Ele até tinha o luminol, mas você não tinha, assim, por exemplo, aquele kit que vem já com os peritos, né? Ele já É, não vem. adianta só ter o luminol. O perito tem que saber usar, tem que ter o Tem que saber kit, tem que usar, ter eles tudo. tinham que pegar e deslocar para buscar esse luminol. O que Ela levaria morre em aproximadamente. 2008. O que nós teríamos aí, pelo menos um lapso de tempo de umas 2 horas, assim, Beto, O sabe? banco de DNA só foi criado em função, inclusive, da Raquel Genoff em 2002. A Foi. gente ainda estava ainda em desenvolvimento tecnológico, né? Dessa Tava, forma. nós caminhávamos ainda a passos muito miúdos, né? Nós não tínhamos o banco, por exemplo, de impressões papilares, nós não tínhamos o banco de DNA, nós não tínhamos um grande arquivo de predadores sexuais, nós não tínhamos nada disso. Mas contávamos assim com peritos extremamente ágeis, extremamente hábeis. Por quê? Porque eles não tinham a tecnologia, mas eles tinham uma expertise impressionante. E foi o que aconteceu nesse caso. Os policiais, então, nós tínhamos uma dupla de policiais que eram, inclusive, formavam um casal, que é o Renato Prebianca e a Dulce Prebianca, que era do Sicredi, que eles eram de uma unidade policial que só investigava o desaparecimento de crianças. Então eles eram muito hábeis nessa situação. Eles congelam a situação ali e dizem: ó, você não mexe em nada, você não se desfaça de nada, você não limpe nada, que nós estamos acionando o Instituto de Criminalística para que seja feita uma perícia aqui. Muito bem. Ao tempo que isso aconteceu, nesse frenesi, a delegada encontra do lado da casa dos ciganos, que ficava quase à frente da casa do Martônio, ela encontra uma sacola de supermercado, supermercado Astro, com as roupas da Giovana. Assim, Na casa perfeitamente do dobradas. cigano. No lado, no muro, assim, ó, no muro, o muro era a casa do cigano, dividia com o terreno baldio. Esse terreno E baldio a passava casa do Marco, do Martônio. Martônio, ele é perto? Quase na frente da casa dos ciganos. E a Raquel, desculpa, a Giovana morava a 2 quadras. Morava nos fundos da casa dos ciganos. Ela para acessar a casa onde ela desapareceu, ela atravessava 2 terrenos assim, um de fundos para o outro, que acessava de uma rua para outra. Tinha um carreiro, né, como a gente chama aqui no sul, que ela acessava para pegar essa outra rua. Nessa rua ela desaparece. Ela caminha por Entendi. esse carreiro para vender rifas, vende rifa para os ciganos, e quando vai vender rifa para o Martônio, ela Ele pega ela. desaparece. Uma pergunta, a Giovana sempre morou lá a vida inteira? Sempre nascida e criada ali. E o Martônio? O É Martônio o nome Martônio, dele? Martônio. Martônio Alves Batista. O Martônio, ele é nascido no interior paulista. Aí ele tem vários Sim. casamentos, porque o Martônio, na minha investigação, a gente alcançou que ele é evangélico, ele toca instrumentos Piano. evangélicos e canta também bastante. Então ele se vale desses.
das congregações evangélicas, ele frequenta e ali ele escolhe as vítimas. Via de regra, mulheres mais velhas, vulneráveis, sem marido ou viúvas, As com vítimas as que crianças vão ser pequenas. esposas dele. São sempre as esposas. Ele trabalha com as esposas que têm filhos pequenos e daí ele passa a violentar essas crianças ao mesmo tempo que pratica todo tipo de violência contra a mulher, né? Ele reduz a capacidade de reação dessa mulher, ele domina essa família, ele faz com que ela só tenha olhos para a igreja, e na igreja ele é santificado e ele comete vários e vários abusos dos mais bárbaros possíveis, porque eu tenho o relato dessas vítimas, enquanto crianças que sofreram todo esse abuso de pedofilia. Sim, as vítimas dele contam que as criancinhas eram obrigadas a consumir pornografia infantil nas lan houses, que era a época de lan house. Aí ele voltava para casa, daí espancava muito a mãe, aí dizia: ó, o que vai acontecer com você? Eu mato tua mãe. E violentava. Tem uma menina, a Giovana sobrevivente, que a gente fala, que ela foi dos 9 anos de idade aos 15 anos de idade, barbaramente estuprada, violentada de todas as formas possíveis. Ele tinha gravado relações sexuais com a mãe dela e fazia ela assistir enquanto ele a estuprava. Ele tinha alguns assim objetos assim, vibradores e alguns artefatos assim de madeira, dasquelas camas antigas, sabe? Isso é importante eu te dizer, porque nós vamos chegar lá, um enfeite de cima, assim, né? Sei. Ele tinha aquilo, ele se penetrava com aquilo, filmava e fazia as crianças assistirem. E violentou assim de todas as maneiras possíveis. Um menino que eu procurei, ele foi violentado, começou a ser violentado aos 5 anos de idade. Hoje ele é um homem, eu tentei de todas as maneiras possíveis, dentro da minha investigação, conversar com ele. Ele não consegue, ele treme, ele chora, ele se desespera. Eu não consegui colocar ele no depoimento. E eu o processo também por estupro, porque eu também fiquei advogado dessas vítimas de estupro dele. Então, isso tudo eu estou falando dentro do processo com autorização. Essa Giovana sobrevivente, ela foi determinante, porque ele falava para ela: eu já matei uma Giovana e eu vou matar você, eu mato você. E ele tinha um hábito dentro do sadismo, dessa anomalia dele, né? Ele asfixiava a Giovana e ela desmaiava e ela retornava e ele dizia: eu matei a Giovana sim. Só que ela não sabia que existia uma Giovana assassinada. Ela não sabia. Então eu E vou que contar que morreu de daí asfixia, inclusive. morreu de asfixia, inclusive, vindo num dos efeitos da asfixia, que é o relaxamento dos esfíncteres, a urinar. E essa urina que foi encontrada no colchão, ela encontra correspondência quando a polícia encontra Na dentro de uma roupa. sacola de supermercado Astro. Isso é importante a gente citar aqui, que eu também vou explicar. Ela encontra as roupas da Giovana. Dentre as roupas tem a calcinha dela. E assim, Beto, que é curioso, né? É que elas estavam dobradas assim, de uma maneira impecável, né? E ele é muito perfeccionista, né? Eu tenho testemunhos nesse sentido. Bem dobrado aquilo, como se fosse um troféu. E quando vai a perícia, ela volta detectando que a calcinha estava impregnada de urina. Então nós temos fio elétrico, nós temos uma calcinha impregnada de urina correspondendo com o colchão com uma mancha de urina grande, que chamou a atenção da mulher, que chamou os policiais. Nós temos ainda um material biológico encontrado dentro de uma caixa d'água no terreno, e nós temos também o saco de lixo que ela foi encontrada. Nós temos uma embalagem de saco de lixo faltando uma unidade desse saco de lixo na casa do Martônio. Pois bem, nós temos Mas daí só quase a aquela frente. pergunta. E o Martônio estava há quanto tempo nessa região? O Martônio estava aproximadamente 1 ano nessa região, Então ele já, morando. já tinha visto a Giovana andando por ali, ele Já. já estava Ele conhecia, porque de radar. ele trabalhava lá 24 horas e folgava 48, não sei exatamente, não lembro exatamente a escala dele, e ele estava durante a tarde na casa, né? E ele tinha É, 30 anos na época, ele tem 55 hoje, 20 anos atrás ele tinha 35 anos, Ele, então é ele, meio te- ele que... tem, ele tinha 35 anos na época, né? Então, essa situação toda, ela é levada a efeito enquanto indício, né, de Martônio.
E quando ele encontra, a delegada encontra do lado da casa dos ciganos essa sacola plástica enterrada, a suspeita recai sobre os ciganos, a casa estava vazia, eles estavam viajando, e a delegada ingressa na casa, busca e apreensão. Ela tinha um mandado de busca e apreensão coletivo, ela ingressa na casa dos ciganos, e aí ela encontra ali objetos, né, que ela, uma evangélica fervorosa, A delegada. isso, ela encara aquilo como culto ao Satanás, né? E ela encontra uma imagem, no dizer dela, de Satanás, que ela dizia, olha, estão cultuando Satanás. Ela encontra a imagem de Santa Sara Kali, que é a patrona, a santa dos ciganos. Ela diz que isso é do demônio. Ela encontra Mamorri, que é outra deusa cigana, e ela atribui isso ao demônio. E ela encontra uma série de olho de cabra, sapo seco, cobra no vidro de álcool. Isso da cartomancia, dentro daquele ilusionismo que os ciganos fazem. Olha, é um ilusionismo, impressiona as pessoas. Olha o que eu encontrei aqui, isso aqui tem um trabalho. São essas questões de ilusionismo puro que os ciganos se valem, e ali era um consultório de cartomancia, né? Ela então faz com que a perícia vá à casa e imediatamente ela lança uma nota e dá uma coletiva dizendo que a menina teria sido ritualizada, que a menina teria sido utilizada ali para um ritual de magia negra. Isso Ou ganha seja, não aprendemos nada, né? Porque o caso Evandro já tinha acontecido 10 anos antes, o Imaculado, a polícia não aprendeu nada. não, nada, Nesse nem caso, queria. né? E aí ela Escola passa. base tinha acontecido também, já, e já saiu. Foi feito o exame de DNA no colchão, Nada. na Não, calma aí. calcinha, e até me andaria para saber, porque tinha o corpo da Giovana? Não. Aí o que que ela começa? Quando ela encontra essa sacola plástica do lado do muro dos ciganos, e nitidamente hoje é para despistar, era para incriminar os ciganos. E o engraçado é que no Raquel, a mala estava embaixo de um vão de escada onde dormiam índios, e se você olhar os índios, Sei. você não distingue se era índio ou se era cigano, e parecem com ciganos. Eu que conheço a cultura cigana, eu sei que se tratam de índios e não de É ciganos, mas quem verdade, olha ali pensa que era é meio que cigano. também para jogar até para Para os atribuir indígenas ali, é verdade. É. que ali você olhando eles se parecem com ciganos, tá? É nítido, aquelas roupas coloridas, etc. Né? Então, ela sai precipitadamente, lançando que foi um ritual de magia negra. E aí, depois dela lançar isso, ela sai buscando provas de que foi um ritual de magia negra. Ela começam a chegar os indícios, né? Porque o delegado ele vai coletando evidências e ele vai mandando para o Instituto de Criminalística, vai mandando para o Instituto Médico Legal para os institutos irem cientificamente respondendo às Sim. indagações para encontrar correspondências com os eventuais suspeitos. Na medida em que isso ia voltando ao inquérito policial, tudo ia indicando o Martônio e ela desviava isso para os ciganos. E ela pega Ele chegou a ser ouvido. ouvido, deu depoimento, checaram. O que ele falou, o Martônio? O Martônio, eu vou chegar no depois, só deixa eu fazer um, Tá, então um vai no teu retrospecto roteiro. Vai, pequeno antes. vai. Vai no O teu roteiro. Martônio, quando ele é advertido lá, né? Lá, quando os policiais advertem que a mulher não pode mexer na casa, os peritos vão até lá. Quando os peritos chegam até lá, eles enxergam um casal queimando panos, queimando coisas, e eles vão até lá e uma perita que estava pilotando, que não foi ouvida, mas foi ouvida agora no inquérito, ela diz, eram os dois, era o casal Martônio e Olinda que estavam ali queimando as coisas, fazendo uma fogueira, etc. E que estão queimando evidência. Quando eles chegam lá, simplesmente a Olinda diz, não, não, nós demos esse colchão aqui para um pedinte e a casa estava inteira limpa, não tinha mais absolutamente nada. E a delegada, que deveria ter imediatamente, pelo menos indiciado por fraude processual, ou ter prendido essas pessoas mesmo pela fraude processual, né? Ela não faz nada porque ela está preocupada com os ciganos. Ela ganhou projeção nacional de um dia para o outro.
ela começa a figurar Porque nos ritual noticiários satânico nacionais. vende, que é uma beleza. Vende muito, vende muito. E ela começa, então, a tentar encontrar provas E o de que fio, foi só uma coisa, o fio que tinha sido encontrado na casa dele, que bateria, daria match com o fio da Giovana, sumiu relegado. também. O colchão sumiu. Ficaram as roupas da Giovana num saco no muro dos ciganos, praticamente, Isso. obviamente plantado. Exatamente. E o saco de lixo, que estava faltando um saco de lixo na casa do Martônio, não deram importância. Desprezado. E a sacola do supermercado, supermercado O Astro, também Astor. não foi investigado. Eu Por fui quê? investigar depois a sacola, né? Me interessava muito da onde era. Não tinha na localidade inteira, no raio ali de dois. Eu fiz eu elegi ali uns 2.000 metros de raio, porque as pessoas não iriam a mais de 2.000 metros no mercadinho, né? No Entendi onde Tietê, você vai chegar. tá? Não E existia supermercado Astor ali não perto. existia supermercado Astro ali. Astro não tinha. Depois nós vamos encontrar o supermercado Astro a 7 quilômetros, onde o Ele andava. pai, o pai do enteado do Martônio fazia compras e o menino levava, quando não levava a compra, levava as roupas para lá. Então só tinha na casa do Martônio e da Olinda o sacolinha do supermercado Astro. E isso nós fomos conseguir 20 anos depois. Estava absolutamente disponível na época. Mas assim, não era porque ela não conseguiu enxergar, ela não queria enxergar. Nós tínhamos à época um secretário de Ela segurança, delegada, não a ela Olinda. delegada, a delegada Margarete. Nós tínhamos, à época dos fatos, um secretário de segurança que entendia que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná era como se fosse a sala da justiça e ele era o super-homem. Né? Então ele resolvia os casos em 24 horas, 48 horas. Ele impulsionava isso. Sabe? Eu resolvi o caso e ele se metia nas investigações, ele dava coletivas, e nesse caso não foi diferente. Então ele jogou essa delegada lá para cima. Então ela estava amparada pelo secretário de Segurança Pública, a mídia inteira em cima dela. O Pero vai se apresentar para depor, que é o cigano. Ela chama, não, você tem que vir aqui. Ela prende o Pero em flagrante e já coloca nas manchetes cigano com documento falso, o principal suspeito de ter assassinado a Giovana no ritual satânico. O RG dele era de São Paulo. Ela não quis nem consultar. Ele tinha um RG em São Paulo e um RG no Paraná. Não tinha nada de falso. Aí os ciganos amedrontados com tudo aquilo, foi colocado em liberdade, por evidente, porque aquilo ali se comprovou imediatamente. Eles dizem, eles pegam e os ciganos até contam que ela disse: olha, é melhor vocês saírem daqui para vocês não serem linchados. O advogado da época faz uma petição dizendo: olha, eles estão saindo e tal, porque correm risco, porque a população está muito inflada em cima deles, e eles vão para o interior paulista, na casa da irmã do Pero, filha da Vera. Lembre, Vera Petrovitch e Pero Petrovitch, mãe e filho. E eles Eu ia vão te para pedir lá. para me contar, assim, quem são esses Isso. ciganos? Eu já vou Nessa contar. casa que encontraram o saco plástico com as roupas, moravam quantos ciganos? Moravam 3 ciganos. Vera Petrovitch, mãe. Pero Petrovitch, filho. E Joferman Petrovitch. Vera, O mãe, Pero, Pedro, filho. É com o Pedro que eu vou falar isso? Pero, Tá. com ele que você vai Pe falar. Pedro, Pero. filho, e quem é o outro? Joferman E o firma era qual? O que que ele é? é irmão do Pero, filho da Vera. Tá, são irmãos. Ela tem 2 filhos, a Vera. Ela tem mais filhos, ela tem ainda a Mas Fátima. nesta casa existiam Nesta esses dois. casa existiam essas 3 pessoas residindo. Não são 4 ciganos envolvidos nessa história? São 4 ciganos. Por quê? Porque o clã Petrovitch, o Pero Petrovitch, ia casar com a Camila Michel, do clã Michel. Renato Michel, pai de Camila Michel. Camila Michel, 16 anos de idade. Pero, 18 anos de idade. Entendi. E quem são os 4 que ela aponta? A mãe, a Vera, o filho Pero, A Camila Michel a Camila Michel, e o Renato Michel. Porque ela... o Wolferman fica fora. O Joferman não. O Joferman não foi... E qual foi a não foi lógica acusado. de acusar essas 4 pessoas? Qual Pois foi a bem. história que ela teve que contar? Quando ela encontra e ela já lança que foi um ritual de magia negra, ela tinha que encontrar elementos para sustentar
essa suspeita. Ela se vale de uns ciganos rivais destes ciganos, que se apresentam na delegacia e dizem realmente foram eles que sequestraram, sem nada, nenhuma base. Gente, mas parece o caso Evandro, que é o tio lá do menino que vai lá e Mas fala eles... o Diógenes, O Diógenes. nós temos Ele é o exatamente os Diógenes mesmos, da vez, é isso? mas sempre tem os mesmos personagens. É dessa maneira que Deus. acontece. E eles dizem, foram eles, e eles fizeram, eles aconteceram, etc e tal. Ela pede uma interceptação telefônica. À época, nós não tínhamos WhatsApp, a internet era uma coisa rara, né? Não tinha nem nas casas. Se falava muito pelo telefone. Ela pede uma interceptação telefônica. E a suspeita acontecendo e eles se comunicando. Eles têm um dialeto. Eles falam em dialeto, eles falam no romanês. E aí, ela coloca esses que são inimigos dele para traduzir o que eles falavam no dialeto. Não. E a partir dessa tradução, que eles diziam que eles bem entendiam, não tinha um tradutor juramentado, não tinha uma pessoa. Porque Isso é uma existe isso na lei. perícia. Sim, você pega um Lógico. tradutor juramentado, alguém que possa. Ou pega um cigano policial, né? Você pega um cigano policial, não tem no Paraná, que tem. Então pega em São Paulo, pega um cigano e diz: olha, eu estou com essas interceptações, eu preciso fazer uma tradução aqui do que está acontecendo, porque eu estou investigando. Mas ela não estava investigando, ela estava encontrando elementos para sustentar essa loucura que ela lançou ao mundo de que existia um ritual de magia negra na morte da pequena Giovanna. Entenda isso, essa era a lógica dela. Beto, eu quando pego a causa, já tinham sido denunciados. Eu vou até a delegada, porque eu sempre faço isso, quando eu vejo assim uma coisa escabrosa, eu marquei uma reunião com a delegada, e eu fui até a delegada e eu falei, a senhora consegue me explicar? Né? Eu tinha, veja, era 2006, em 2003 eu tinha absolvido a Valentina de Andrade. Não sei se as pessoas lembram, mas o Carlos, o Daledoni, o Cláudio Daledoni é quem inocenta a Valentina Andrade, que é do caso dos emasculados do Pará. O Cláudio também trabalhou no caso Evandro, mas do outro lado, depois ele até pediu desculpas públicas uma vez, inclusive para mim, numa entrevista para os inocentes. Então você sabia muito bem ali onde você podia estar pisando, porque você já tinha vivido isso, essa histeria toda em outros momentos. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Essa foi a vantagem que eu tive em relação a eles. Quando eu vou conversar com a delegada e ela diz, olha, eles tinham uma imagem que cultuava o Satanás. E ela me tira um gárgula que era brinde de uma rede de lanchonetes internacional que você comprava, e eu tinha filho com a mesma idade da Giovana na época, então eu comprava o McLanche Feliz e você ganhava aquele bonequinho do Gárgula. É mentira que esse bonequinho do McLanche Feliz esse bonequinho era um bonequinho do demônio. É igual o caso lá dos emasculados também, que tinha o cartão das crianças da escola que foi dado para todo mundo e chega, olha, tem esse cartão postal. E o livro Perfume. Assim, então todo mundo que tem o livro Perfume está doido. Eu disse, mas é isso? Eu disse, mas isso aí você ganha de brinde. Isso é impressionante. Eu tenho no meu carro ali, porque a minha filha deixou. Eu tenho na minha casa, porque minha filha consome né, isso aí. E ela fala isso assim... Fala, tem os depoimentos, tanto é que eu ridicularizo ela nos depoimentos, ela vive uma situação muito difícil até hoje, nessa delegada, porque ela foi exposta, né, a tudo isso. Eu ia perguntar no futuro, mas para não falar agora, o que aconteceu com ela? Porque é que nem, por exemplo, o delegado da escola base, eu acho que é um absurdo ele ser aposentado pelo Estado, ele devia ter perdido. O que acontece com um delegado como desse calibre? É que nem o do Bruxo Silvio também, do Rio Grande do Sul, mesmo os delegados, os policiais envolvidos no caso Evandro, o que aconteceu com essa delegada especificamente? Absolutamente nada, absolutamente nada. Ela findou lá os dias de ativa na polícia, hoje ela está aposentada, ela mora, inclusive, na comarca de Quatro Barras, mas ela tinha pretensões políticas lá naquela... mas é igual escola base, igual todos, né? Não, fica aqui o convite para a delegada, se ela quiser dar entrevista para contar a sua versão, mas vai ser complexo contar essa versão, é só mandar e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com. E assim,
se você vai encontrar correspondência de todos esses casos que você cita, os mesmos personagens e as mesmas Sim, me circunstâncias e lembrei as mesmas agora do caso intenções. de Brasília da Adriana, esqueci que é apontada pela polícia como assassina dos pais, ou Lagoa 13 Sul, uma coisa assim, que a delegada da história pega uma vidente Isso. para dizer que foi ela. Mas assim, não Isso. dá. Não. Aí, então ele é recheado com essas peculiaridades. Como eu estava muito versado nessa questão do pânico satânico, eu saí do caso Evandro, eu fui para o caso dos emasculados e eu broto nesse caso. Eu sabia exatamente os personagens e por onde iria andar essa acusação, né? E o Martônio Nós fugiu, tínhamos tinha ido embora, o Martônio estava onde? O Martônio, ainda no âmbito da investigação, ele é deixado de lado, mas e tinham essas evidências, ela acaba ouvindo o Martônio, ela não indicia o Martônio, ela ouve em declaração, faz perguntas ali bobas ali para ele, retirando ele da cena. Aí o secretário de segurança havia comprado, que era um lunático da época, ele havia comprado um detector de mentiras, né, um polígrafo. Veja, assim, a preços assim bem poupudos, e ele iria resolver todos os casos do mundo com o detector de mentiras. Muito bem, ele aplica, ele determina que fosse aplicado nesse caso, e teria que ter mais de um suspeito, né? Então eles pegam o Martônio, pegam os ciganos e colocam eles na máquina da verdade. Esse era o nome da Meu máquina. Deus do céu. E tinha pelo Tem de menos tudo. alguém para ver essa máquina da verdade, porque você tem que saber mexer nisso daí. Tinha um Que nem é operador, sério. tinha um operador, um gaúcho. A máquina dele, por evidente, como todo e qualquer máquina de detecção da verdade, ela era falível, mas ele era um sujeito muito preparado. E ele acaba o trabalho dele filmando, filma a entrevista que ele faz muito mais do que a delegada entrevistando junto, a delegada de todas as formas tentando retirar o Martônio, mas ele diz: os indícios todos recaem em Martônio. Martônio foi quem matou essa criança. Essas fitas, adivinha o que aconteceu com elas? Sumiram. Sumiram. Nossa, Sumiram, mas eu Casevando de novo, tá. caso Evandro, mas eu resgato essas fitas. E eu Casevando de chamo, novo. eu resgato depois de muitos anos as fitas, né? Eu resgato. E ela despreza tudo isso e continua naquela loucura contra os ciganos. E aí ela acha uma prova que daí foi determinante. Ela encontra numa busca e apreensão feita na casa, ela fez busca e apreensão assim na casa de todos os ciganos inimigos daquele que era o guia-mestre dela na investigação. Um outro cigano de conduta absolutamente questionável, que tinha uma inimizade capital contra vários clãs ciganos, dentre os quais o clã Petrovic e Michel, e ela então acha uma prova determinante. Qual era a prova? A Fátima tinha o nome da criança, Giovana dos Reis Costa, escrito em um papel dentro da casa dela. Então aquilo era a prova definitiva de que fora encomendado o sangue de uma virgem para servir para dar prosperidade e fertilidade ao casamento de Pero e Camila. E essa Mas isso cigana não tem tem que nada a ver com responder. os ciganos. Os ciganos não fazem isso. Ciganos não fazem isso, e principalmente. E a Fátima vem em juízo e diz: Mas meu Deus, a minha mãe estava presa, o meu irmão estava preso, e eu peguei o nome para que eu fosse em uma lan house Ah, pesquisar no essa é a nome e saber das explicação do porquê que ela notícias. tinha o nome, tá? Não, mas mas óbvio, o irmão dela, a mãe dela, e assim, tudo era suspeito para ela. Tudo era absolutamente suspeito para ela, sabe? E aí eu lembro que quando eu conversava com essa delegada, ela colocava o gárgula do McLanche Feliz e as fotos da Giovana e dizia: olha que absurdo. Claro que é um absurdo, uma loucura aquilo ali. Aquilo ali Não, é mas horrendo. E aí eles foram denunciados, foram presos, foram denunciados. O Renato Michel fica foragido, os dois são presos. A Camila é julgada com procedimento de menor, né? Ela tem um procedimento próprio de aquela tinha menor, 16 anos, né? 16 anos, e nós vamos enfrentar então aquela fase do processo onde você tem que angariar indícios de autoria e prova da materialidade para que vá a júri. E, efetivamente, nós temos daí uma situação ali que começa as audiências, e na primeira audiência
a Polícia Civil larga os ciganos a uma quadra do fórum e a população vem para linchar os ciganos. Vem para linchar os ciganos. E aí eu te digo, alguém diz, não, você foi muito corajoso, eu fui responsável. Eu saí correndo do meu carro, ela estava muito frio, muito frio. Eu estava com sobretudo, assim, até a canela. E eu pego e abro aquele sobretudo e coloco os ciganos aqui, embaixo desse sobretudo, e gritei: se lincharem os ciganos, vão ter que me matar junto. Vocês vão matar o advogado junto. E vou gritando, gritando e levando os ciganos para o fórum. Eu disse: se encostarem nos Mas não ciganos, tinha polícia, não tinha segurança? Foi proposital isso? Foi proposital. Foi proposital. Que era o que queriam fazer com os casos Evandro. Tudo a mesma coisa. Nossa, tudo a mesma e no mesmo coisa. estado. No mesmo estado, né? E aí foi o que eu falei: nós vamos protagonizar o segundo caso Evandro. Falei para as autoridades: nós vamos amargar o segundo caso Evandro. Muito bem. Quando eu entro no fórum e eu simplesmente desmonto toda a acusação nas audiências, mas eles se mantêm presos, e a juíza chega e pronuncia, né? Pronunciou os e três. diz, Porque a menina que era menor de idade era outra forma. Pronunciou os três e mandou ao júri. Só que ela disse: olha, a Câmara Municipal de Quatro Barras já ganhava, ela emprestou o nome, a Giovana, à Câmara Municipal, que a comoção foi muito grande, né? Porque, Beto, contando assim, e evidentemente que a gente não vai expor as fotos dela, mas as fotos são terríveis. A violência que ela sofreu, sexual, as imagens daquela... Não tem a menor dúvida, só que essas fotos seriam uma das maiores provas que não tem ritual satânico. Porque ritual satânico exige sangue, exige desmembramento. Ritual satânico, se existe, os poucos que já existiram, ele pede muito, ele não é o sexual. Esse crime dela não tem sangue. Não, você tem, para ter um ritual, por exemplo, você vai ter um ritual, você vai ter uma pessoa ritualizada, você tem que seguir o corte que se tem nos animais. Exatamente. Você corta o quê? Você corta ponta dos dedos, as mãos, as pontas dos dedos, o escalpelamento, você tira as vísceras e você cobre com o escalpo o alguidar que vai depositar as vísceras e o sangue e as vísceras. Você está dando a vida daquela pessoa para aquele objeto, lá para aquela coisa. Com o padê, aquilo fica ali servindo a entidades do baixo espiritismo. É isso que se fala. Mas o terror das fotos da Giovana só comprovam que não foi um ritual satânico. E nós tínhamos uma grande dúvida, né? A denúncia, né, dizia que ele fora introduzido um instrumento perfurante para retirar o sangue da vagina. E não tinha rompimento, furo, corte do aparelho reprodutor, da bexiga, do intestino, nada. Tinha uma violência horrorosa. O que nós tínhamos era uma... O meu médico legista falava: Daledoni, foi algo rombudo, porque um pênis, por maior que fosse, não teria realizado aquela lesão. E ele tinha todos esses objetos em casa e tudo Depois mais. você consegue encontrar. E a mesma lesão teve na Raquel. A mesma lesão. Uma lesão anal muito forte. Essas crianças foram arrebentadas. E você não consegue descrever. Você não consegue imaginar que um pênis... Qual seria a violência para fazer aquele tipo de lesão? E depois Ana Beatriz Shelter, que é de Santa Catarina, também tem uma coisa parecida nessa história. Ela também tem esses tipos de lesões. E dependendo do ano, o Martoni andou em Santa Catarina. É isso que eu estou vendo agora. Tá? Ele andou em Santa Catarina. E a região também. E assim, essa lesão, Beto, ela... E eu sempre batendo ali, dizendo: olha, essa lesão... Estou vendo aqui, só estou vendo o ano, porque é interessante isso. Essa lesão demonstra que houve, sim, violência sexual. Isso não tem nada com ritual. E aí nós vamos ao júri, né? Ele é de 2016, o Ana Beatriz Shelter. Bom, 2016. Ele foi preso agora, né? Sei lá. 2016? Ele não é exatamente... Assim, os tipos de lesões são parecidas. Ela é encontrada dentro de um lugar ali, bastante violentada, tudo, mas ela não tem o cabelo cortado e não está com... Ela tem elementos diferentes, mas ela tem uma maldade parecida. E ele morou em Santa Catarina. Ele morou em Santa Catarina. Tanto é que ele responde em Criciúma. Tem 4 acusados que nunca vão a júri, é uma coisa impressionante.
Mas tem ali. Mas, como a gente está vendo aqui, Raquel Janófilo pode ter participado. É uma coisa. Bom, mas daí vamos lá. Então, só uma coisa para eu entender. Quando você vai, eu já aprendi com vocês. Eu tenho que te contar uma história. Quem sabe contar uma história melhor sem furos acaba levando muitas vezes. Nesse caso, eles têm que contar uma história. Como foi que essas 4 pessoas se interligaram a um crime? Quando você pega o caso Beto, Evandro... oi. Oi, tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Me ouve? Oi, ouço. Tá me ouvindo? Agora eu vou. Ótimo, ouço. Então, tá gravando, Saulo? Ok. Uma das coisas que eu aprendi com vocês, muito bem, ao longo de todos esses anos que eu entrevisto advogados, promotores e tudo mais, é que você, numa investigação, você conta uma história. Até para ter lógica, todos os pontos que você está ligando, principalmente na investigação, e depois vai para o Ministério Público. Para ela ligar 4 pessoas a essa delegada, qual foi a história que ela contou? Porque eu me lembro, por exemplo, no caso Evandro, que era impressionante, quando eu entrevistei o advogado deles, que o promotor disse que não tinha sangue, não tinha cheiro de morte onde teria sido a morte do Evandro, porque o Exu assim quis. Foi para um nível de argumentação que você fala, bom, daí você pode falar que o ET desceu, né? Aí não tem... Quando a realidade some, tudo fica possível. Neste caso aqui da Giovana, qual foi a história contada pela polícia e corroborada pelo Ministério Público da morte dela? Como foi feito? Qual foi o passo a passo? Quais provas provariam aquilo que eles estão falando? E qual a função de cada um desses 4 dentro do crime, segundo a polícia naquela época e segundo o Ministério Público depois? E a juíza aceitou, porque ela pronunciou? A narrativa da delegada era de que esses 4 ciganos, no dia 10, sequestraram a criança. No dia 11, eles teriam se reunido na casa dos ciganos e teriam ali realizado o ritual. E existiam ali algumas testemunhas que sugestionavam que copos e brindes eram feitos e cânticos ciganos com músicas, com rituais ciganos eram realizados, e o ritual foi feito ali e ela foi deixada no banheiro. Toda essa violência ela foi depositada no banheiro e depois eles deixaram ela ali. Ocorre que nós conseguimos comprovar, por exemplo, que eles nem em casa estavam. Eles não estavam em casa. Eles estavam nos preparativos do casamento, eles estavam se casando, né? Então, a todo tempo que ela caminhava em sua narrativa, ela era desmentida. Por exemplo, como atrelar Renato Michel se Renato Michel estava em Curitiba, comprovadamente em Curitiba, com as antenas do celular batendo em Curitiba, com as pessoas testemunhando que ele estava em Curitiba na casa dele. Como vincular Pero e Vera se eles não estavam em casa? Então, essa história ela foi cambaleando de uma maneira absurda. Só que a denúncia era muito forte, a narrativa do promotor era assim, o promotor só poderia estar dentro e participando desse ritual. Tamanha era a criatividade dele, né? É uma obra-prima. Em tempos de hoje, esse promotor da época ali, ele teria sido afastado imediatamente pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Ele teria sido afastado. Tamanha a atrocidade, tamanha a insanidade que ele depositou nas suas palavras narrando um fato que jamais existiu. Era Ele foi digno. penalizado, esse promotor? Não foi, nunca são e não serão. São semideuses, né? Boa parte dos promotores de justiça hoje no Brasil são semideuses, né? São semideuses, não erram, não pecam e não assumem os seus erros. Muito bem. Quando eu vou sustentar pronunciado, vão a júri nesse absurdo e a imprensa dizendo ritual satânico, magia negra. Julgamento dos 3 ao mesmo tempo. Um tinha fugido, mas tudo é feito... Isso. A revelia que fala, ou sem ele. Eu consigo revogar a prisão do Renato Michel, porque não tinha como colocá-lo nem sequer na cena. Ele estava com a prisão preventiva revogada, mas não apareceu no processo. Então foi um júri de cadeira vazia. Eu fui até o STJ para tentar soltar os ciganos. Quando eu chego no STJ, na sessão do STJ, a ministra relatora, ela disse assim, retirem-se todos do ambiente e fique somente o advogado que vai proceder à sustentação oral. Um tom muito ríspido, assim. Eu estranhei.
todos retirados. Não era segredo de justiça nem nada do processo, eu estranhei. E a relatora disse o seguinte, a ministra relatora, ela disse, eu vou apenas ler a denúncia. E Vossas Excelências, já estou denegando a ordem, doutor. Vou só ler a denúncia. Ela lê a denúncia, então ríspido. Eu já vou negar. E já me fala que vai negar. Eu sustento, faço a sustentação. Ela diz assim, eu preciso falar alguma coisa? Os ministros, nada, absolutamente nada. Está negada a ordem. Eu fui assim, escorraçado lá no STJ. E por que eu cito isso? É importante isso. Eu sabia que lendo a denúncia, que é uma obra-prima ficcional de uma pessoa que só poderia estar lá dentro, uma coisa maluca, aquilo tem que, eu vou enquadrar essa denúncia, eu Eu vou queria colocar ler. na Você consegue parede. me mandar? Eu posso ler? Sim, Me sim, manda para eu ler. Eu queria ler tá. essa E beleza. assim, ali naquele momento me veio à cabeça, eu disse, eles vão a júri. É desaforado para Curitiba, eu disse, se eu tenho que fazer o júri para o promotor de justiça, não para os jurados. Porque se eu não convencer esse promotor que tudo isso aqui é uma grande loucura, né? O promotor que fez a denúncia? Não, eu já tinha um outro Mudou o promotor porque eu estava em promotor? Curitiba, muda o promotor. Ah, quando muda, o promotor não Muda vem tudo, junto. muda Tá. tudo. O processo vai para outra comarca, vai para outra Que ele cidade. sai do desaforamento é Sai. porque tá uma comoção muito grande, você consegue jogar para Curitiba exatamente por causa de comoção, blá blá blá. E aí é outro promotor e vai tudo zero. Ah, Vai entendi. todo o processo e o promotor pega aquele caso, o outro juiz vai presidir a sessão. É só para a realização do julgamento. O conselho de sentença da cidade de onde o processo foi deslocado, o promotor da cidade e o juiz da cidade, que a gente chama de comarca, né? Só para os Sim. teus a O tua audiência aí público. saber, né? O teu público aí saber. Muito bem. E ali ficou claro para mim que eu tinha que fazer um júri para o promotor de justiça e não para os jurados. Porque se eu não conseguisse convencer o promotor que aquilo tudo não existia nem pé e muito menos cabeça, eu não conseguiria passar, porque seria o pânico satânico e eles estariam condenados. Muito bem. E essa foi nossa estratégia. Eu trago, então, Miriam Stanescon, a primeira advogada cigana do Brasil, uma carioca, linda, maravilhosa, hoje falecida, a quem eu fiz uma amizade profunda com ela. E ela vai vestida de cigana, linda, inteligentíssima. Ela era do Ministério da Justiça das Minorias, ela defendia o povo cigano, para contar sobre a cultura cigana. Os ciganos nunca derramaram sangue, eles derramam vida. Eles são estigmatizados, eles são discriminados, eles são perseguidos, né? Foram perseguidos uma vida inteira. Eles nos campos de concentração, Até na Segunda eles Guerra eles foram os primeiros. aos milhares eles foram ali exterminados nas câmaras de gás. Então sempre foi um O... povo estigmatizado, né? E ela explica ali, faz um retrospecto antropológico, sociológico de tudo que é o povo cigano. Foi muito bonito. Eu levo médicos legistas, eu levo esse perito da máquina da verdade, que diz não tem nada contra os ciganos, e por coincidência ele dá um depoimento emocionado, porque ele é judeu, e ele começa dizendo, o meu povo, junto com os ciganos, fomos aos milhares exterminados. Foi um julgamento assim que tinha a mão de Deus em todo o local, muito embora essa delegada quisesse, por todas as leis, que o demônio tivesse presente, o que eu senti ali foi a presença de Deus muito forte. Eu estava contra tudo e contra todos. Defender alguém alcunhado, rotulado de que é um satanista não é uma tarefa fácil, Beto. Não é uma tarefa fácil. Eu passei por isso. 19 dias defendendo Valentina de Andrade, 3 dias defendendo, no julgamento, eu digo, fora os anos que você passa defendendo no processo e reagindo na imprensa e colocando a situação. O júri foi um grande júri. Quando a delegada é ouvida, né, e isso é interessante porque o julgamento popular, eu sempre digo, e digo para os meus alunos, o julgamento é de fora para dentro, é de fora para dentro, o julgamento não é deste amontoado de informações que a gente chama de autos de processo, mas é do processo, que é essa coisa, que é o processo, né? É o processo, é algo assim que vai surgindo, mas os autos do processo, que são essas informações coletadas, e você faz um julgamento com todas as impressões, porque o povo está julgando. E isso, ele se personificou muito, de uma maneira muito clara ali dentro desse julgamento. Por quê?
porque depois de muitas horas que a Margarete foi assim reduzida a nada no plenário, aquela narrativa dela, ela só chorava, ela entrou em pânico, ela chorava, ela A desesperadamente delegada, você chorava. está falando. A delegada estava numa situação muito difícil. Os pais da Giovana levantam, me chamam no tribunal e dizem assim: eu quero pedir desculpa para os ciganos, eles sentados ali. Essa delegada mentiu para nós. Não foram os ciganos. Daí eu Uau. disse: você tem que falar para aquele ali, ó, o promotor. E eles vão em direção ao promotor e falam isso para o promotor. E aí, a minha estratégia de fazer um júri para o promotor, ela estava sendo realizada com êxito, Uma pergunta que né? eu não fiz lá atrás, só para a gente entender. O Martônio estava há um ano, sei lá, a Giovana sempre morou lá, os ciganos sempre moraram nesse lugar também? Estavam também aproximadamente 1 ano e meio ali morando, Então era um. Tá bom. tá? E o Martônio já tinha saído dali, porque logo que aconteceu ele já foi, já tinha casado com outra mulher em São José dos Pinhais, mantinha o casamento com a Olinda, mas já tinha casado com uma outra mulher, e essa outra mulher tinha filhos que também sofreram alguma violência do Martônio, que ela presta depoimentos depois, né? E aí nós temos a situação que se refere ao julgamento, onde a delegada deixou claro, a imprensa assistindo aquilo, né, a imprensa inteira assistindo, um julgamento pesadíssimo. O promotor de justiça ouve o depoimento ali, né? Na verdade, o clamo daquele pai e daquela mãe, dizendo que eles foram enganados pela delegada, e a imprensa também já toma parte disso e eles já começam a dar sonoras ali, entrevistas, dizendo que eles foram enganados pela delegada, eles sempre disseram que foi ao Martônio, e ela preferiu enveredar por esse rumo da magia negra dos ciganos, que os ciganos eram inocentes e tal. No dia seguinte, nós estávamos daí no terceiro dia, o promotor me chama e diz: eu ouvi tudo isso e eu estou convencido e eu vou pedir absolvição. Quer dizer, o êxito, Ah, o promotor pede absolvição. Putz, acho isso depois tão de. legal, porque as pessoas têm que entender que não é uma guerra ali Exatamente. de verdade ou mentira. É um desejo de justiça. O Uhum, promotor não tem que obrigatoriamente condenar ninguém, ele tem que fazer a justiça acontecer. Então ele exatamente. pede a inocência dos. Que Ele legal. convencido durante esses dias de instrução o quê? Ouvir as testemunhas, os Sim. peritos, a prova vai Ah, não sendo chegou nem produzida. aí tribunal do júri. Estava no tribunal do Ah, júri, já estava no três tribunal do dias. júri. Eles Achei, foram tá. submetidos eles foram submetidos a julgamento Com os perante o jurados e Tribunal do tudo. Júri de Curitiba, instalada a sessão e jurados. Nós fomos produzindo a prova, ouvindo a delegada, ouvindo os peritos, ouvindo os ciganos, ouvindo testemunhas, ouvindo todo mundo. E eu sempre dizendo, nós já estávamos em 2012. Esse julgamento foi em 2012. Eles estavam presos desde 2007, 5 anos presos, inocentes presos, 5 anos encarcerados. 2008, a Raquel é encontrada dentro de uma mala, em um vão de Curitiba. escada, onde dormiam ali índios. Ela é encontrada em posição fetal, amarrada, Dentro de um envolta em saco, sacos, com cabelo cortado, que nem de cabelo cortado, menininho, também com essa laceração ferimento, horrorosa. esse mesmo ferimento. Oi? Testemunhas são ouvidas, e eu sempre disse: olha, existem coincidências, tem que cruzar e tudo. E isso foi andando. Os delegados de polícia da época da Raquel e os investigadores, em segredo, em segredo absoluto, foram ao meu escritório e arrecadaram todo o material que eu tinha para que eles pudessem investigar o caso da Raquel, porque eu já dizia: quem matou a Giovana vai continuar matando, porque eles eram proibidos de fazer qualquer contato comigo, porque eu atacava muito esse secretário de Segurança Pública, inclusive em entrevistas. Eu dizia que ele estava brincando de segurança, e ele promotor público, promotor de justiça, secretário de Segurança Pública. E ele me processava, eu o processava, e a polícia era proibida de eu ter qualquer colaboração do Daledoni, né? E quando isso vai ganhando corpo, e ele era realmente um sujeito muito difícil, ele fez a pior gestão de segurança pública do Paraná. E isso foi andando, depois ele deixou de ser, abriu mão de ser promotor de justiça para ficar secretário de Segurança Pública, continuou sendo secretário de Segurança Pública, foi por
8 anos secretário de Segurança Pública e cometendo as barbaridades mais horrendas possíveis, principalmente no que tocava a homicídio, que é a minha área de atuação, né? Interferindo em investigações e fazendo o que fez. Tem muito da responsabilidade dele nisso aqui, tá? Que a época da BAGE, o secretário de Segurança Pública também disse: eu vou soltar em praça pública. Lembre disso. Sim, As sim, sim. Por isso coincidências, que eu fiz essa comparação. as Eles coincidências falam elas vão os se abages, acumulando. o caso Evandro. É. O caso Evandro é idêntico, assim, as coincidências elas vão se acumulando. E as coisas vão andando, e nesse andar, né, nesse caminhar das coisas, o júri estava ali, o promotor pede a absolvição, né, nós conseguimos ali a absolvição dos ciganos são postos em liberdade imediatamente, e eu continuo dizendo, e ali eu digo, eu peço, acaba o júri, eu digo: Excelência, nós temos um assassino, um pedófilo, sádico, matador em série, à solta. Nós temos que investigar. E tranquilo, né? E Lépido e Sagui. tranquilo, porque nada aconteceu com ele. Passaram Nada. perto dele, nada aconteceu com ele. Isso foi o impulso. As outras vítimas dele dizem: os policiais são idiotas. Tem testemunho nesse sentido. É o que é muito Eles. triste, porque eu não sei se essa delegada, esse promotor, até mesmo todo o processo jurídico feito, o quanto eles penalizam, porque acredito que sejam humanos, de quantas outras crianças sofreram abuso, quantas pessoas hoje adultas sofrem traumas e tudo mais, quantas mulheres foram violentadas, espancadas, quantas crianças podem ter morrido pela ausência do trabalho daquela pessoa. Exatamente. E tudo isso pela vaidade. E total, Vaidade. é a Total arrogância que te vaidade. deixa assim. Uhum. A arrogância te deixa. Eu costumo sempre dizer que só os tolos e os mortos jamais mudam de opinião. Se você me Ah, convence de um minha ponto, frase é mais pop. Eu sou Raul Seixas, eu sou uma metamorfose ambulante mesmo. Eu claro, desdigo o que eu acabei né? de dizer sem problema nenhum. E se sua argumentação for Mas, melhor que a minha, eu mudo sem menor dúvida. mas Mudo assim, sem nada. eu tô pronto a Eu ser não tenho convencido. compromisso com erro, como alguém já falou também. Eu acho que uma frase está batida demais. Mas é isso, que bobagem é essa, né? Não E assim, mudar. e principalmente o que existia? O Daledone, não, ninguém vai dar a taça para o Daledone levantar. Era essa frase que diziam Uau, não dentro é da uma polícia. competição, gente. Pelo amor de Deus, Para é eles vida era. e morte, é justiça. Meu Deus do céu. E aí nós Eles estamos em foram 2000. soltos. Ah, e só uma coisa, ele casou com a menina? Aquele Não, casamento aquilo foi acabou a vida. destruído, né? Até hoje estão assim destruídos, né? A vida deles é destruída completamente, Sem né? ressarcimento financeiro, sem nada. E Sem se nada. pesquisa o nome deles, dá assassinos de Giovanna, tem tudo isso. Isso. E aí eu peço para que o juiz de direito ainda, e não foi, isso não foi proposital, ele diz: incinere-se os autos de excelência, peraí, nós Incinere temos seus um autos? caso em Nada. aberto, vamos incinerar as apreensões. Não, nós temos um assassino à solta, nós temos que continuar investigando, né? O promotor também disse: vamos continuar investigando, e esse continuar investigando nunca aconteceu. Só você que continua investigando. Eu continuei investigando, e aí eu tenho um núcleo de inteligência e fica atento a alguns alvos meus, né? E a gente fica trabalhando. E a coisa foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. Em 2018, Martoni é preso por importunação sexual. Ele estava já em Paysandu, que é no norte do estado aqui, distante de Ele 400 se quilômetros de manteve pelo Curitiba, Paraná. pelo Paraná. E ele teve uma passagem em Santa Catarina, tá? Ah, tá. Ele sai de Quatro Barras, vai a São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, num casamento também de uma mulher com duas crianças pequenas. Depois ele vai para Santa Catarina. Raquel Depois Genofre, ele estava onde? Em Pinhais? ele estava, 2008. ele 2008 ele tinha um É quarto, 2008, não é? Eu acho que é 2008. 2008. Ele estava em Curitiba e ele tinha um quarto num cortiço nas imediações da rodoferroviária. Ele tinha um cortiço E o bem, diz que próprio bem cara, quando é escabroso. preso, ele não consegue levar na pensão, que ele disse que foi. Eu me lembro que a delegada me dá uma entrevista, ela fala que eles têm certeza que tinha mais alguém, e ele É. não conta. A delegada desconfia da participação do Martônio no caso da Raquel Eu Genoff. entrevistei um investigador, duas delegadas, uma que começou e outra continuou, uma coisa assim. Agora eu não lembro direito. É, Peço e desculpas. aí, e aí a doutora Camila Seconello, que
Você deve estar lembrando. Camila, Entrevistei uma a doutora loira. Camila, entrevistei Vanessa Alice, a outra, não? Vanessa Alice também, que foi o começo. Ela Exatamente. foi a primeira, depois É, foi para a segunda. isso. E aí, cai no nosso radar lá, pum, Martônio preso. E nós vamos investigar, então, a importância da imprensa, né? Como a imprensa é importante nas investigações e nas Mas ele é apurações. preso numa outra operação. Ele é preso por importunação sexual. Ele era casado com a dona de uma pastelaria em Paissandu, no norte do Paraná, e as funcionárias encontraram no banheiro feminino um celular Ai, mas é um escondido. tarado mesmo, que tá É ficando um cada vez tarado, pior isso. escondido naquela caixinha de. Pelo jeito, se ele gostava de pornografia, só que ele devia estar ganhando dinheiro com isso também, né? Ele Com devia já certeza. estar ganhando dinheiro com esse tipo de coisa. Só, então, já que você entrou nesse assunto, ele tinha antes da Giovana passagem pela polícia? Ele tinha histórico? Ele tinha um histórico de violência doméstica com uma outra esposa. Mas não é em tempo que a violência... Até mesmo própria Maria da Penha depois, tem uma série de coisas. É depois. E aí agora eu estou aprofundando, por exemplo, para chegar na casa dos pais, porque ele era muito demonizado pelos pais. Pelos pais. Quando uma das esposas vai com ele até a casa dos pais, a mãe fala: Você sabe quem ele é? Isso está em depoimento. Você sabe quem ele é? Você não deveria estar com ele. Você corre risco. Então, e aí também tem uma circunstância de um filho dele que nasceu e morreu, e uma das vítimas dele dizia que ele tinha o filme ou a foto do corpo dessa criança durante os estupros. Ele se excitava com essa imagem, e eu estou investigando isso também. O fato era muito pueril, não é como hoje, você não conseguia ligar as coisas, porque um Sim. cara como esse, por onde ele passou, ele deixou violência, ele deixou abuso, ele deixou estupro e por vezes até Morte, morte. morte como a da Morte, Giovana, vocês já chegaram a mais pessoas? Não. eu estou investigando um caso agora do interior do estado que tem uma criança também com as mesmas características estuprada, né? É uma suspeita e me é dado poder suspeitar, e eu vou suspeitar, porque eu tenho que tomar muito cuidado, porque a vaidade ainda impera, né? A vaidade está no ar. Então, eu continuei investigando e eu chego nesse 2018, importunação sexual, dentro de uma caixinha de papel, guardanapo, para secar as mãos no banheiro, escondido um celular. As vítimas percebem isso, vão à polícia, ele é preso. E dá uma sonora. Não, pelo amor de Deus, eu não fiz, tal. Perfeita a sonora dele. Calmo, pausado, jamais isso só pode ser obra de uma vingança. Ocorre que eu começo a pegar os blogs que repercutiram essa notícia. Em um dos blogs, no Facebook, tem uma feminina que diz assim: agora você vai pagar por todos os crimes que você cometeu. Deus existe. Tem um E eu pego comentário. um comentário, eu pego esse comentário e vou atrás desse comentário. Aí eu chego na Giovana Sobrevivente. E eu vou até Criciúma, onde ela mora, e ela diz: Eu tive uma vida de estupros, eu era violentamente estuprada. Eu era obrigada a consumir pornografia infantil com 9 anos de idade. Ele me levava na Lan House e me fazia consumir pornografia infantil. Portanto, ele consome pornografia infantil e ele filmava os abusos. Se ele filma os abusos, ele vende. Ele deve Tanto é vender. que na prisão dele, ele joga o celular no telhado e arrebenta o chip imediatamente quando a polícia está entrando na casa. Só que a polícia consegue recuperar tudo isso. Então, logo, logo, a gente vai ter pornografia ali. E, muito bem, quando eu converso em 2018 com essa vítima dele, que já é uma mulher, e ela Também conta todos os Giovana, mas a abusos, viva. também Giovana, e ela me conta: e ele falava: eu já matei uma, eu mato você. Eu já matei uma, eu mato você. Já matei uma E assim, Giovana, inclusive, né? é. Eu digo: não, essa Giovana existiu, ela foi assassinada, essa menina entra em pânico, e é pânico mesmo, não esse pânico satânico que colocaram nessa situação. E você consegue eu consegui enxergar naquele momento quantas vítimas ele continuou fazendo dentro daquilo que você falou, que sempre foi o que mais me deixou inquieto. O quanto de mal esse sujeito solto produziu,
destruiu a família dos ciganos, destruiu a família da Giovana, destruiu outras Todas essas famílias. mulheres, de todas essas Todas. crianças e de outras que Mulheres vocês e ainda vão crianças, descobrir. mulheres e crianças, Pode ser mulheres até e da Raquel crianças. Genofre, em cima do que você está Também. trazendo, ele pode ter organizado junto com o monstro lá que está preso hoje, como autor, por causa do DNA, que era Isso. dele. Então, Tanto que ele não deixou DNA, né? E o outro deixou. o outro deixou. Ele é mais inteligente, esse Matone. E lembre que ele lavou a Giovana, né? Então, a primeira estava lavada, a segunda a Raquel não estava, graças a Deus por isso que chegam ao DNA dele, daquele preso. Aham. E aí, eu consigo fazer um vídeo, disse com muita dificuldade, eu consigo que ela faça um vídeo para mim, né? Um vídeo contando tudo isso. E seria a prova para que eu começasse a indiciar. Eu precisava indiciar o Martoni, não tinha sido indiciado ainda, Beto. Pasme você. Pela Giovana, 20 anos atrás. Já não Aí, prescreveu, Daledoni? não, prescreveria no dia 10 de abril de 2026, mês que Eu vem. estou gravando com você hoje, dia 17 de março de 2026. Isso. Ele foi preso agora. Foi preso 19 de fevereiro. Nossa. Uau, mas como é que Muito você bem. conseguiu indiciar? Daí ela faz esse vídeo? Eu precisava do indiciamento dele, né? E eu vou, assim, feliz porque consegui isso. E eu chego às autoridades e o que eu falei entrou por esse ouvidinho deles e saiu por esse. Isso você falou Por quê? quando? Porque ele foi preso em fevereiro de 2026. 2018. Você chegou em 2018 com isso? Isso. Esse cara podia estar preso desde 2018, Desde 2018. porque ele foi solto. Continuava, foi solto pela importunação, continuava solto e continuou as barbaridades dele. Continuou todas as barbaridades dele. E eu enderecei isso ao Ministério Público, eu enderecei isso aos delegados da época. Só que a vaidade prevalecia. Como é que eles vão deixar... E era o que diziam, em off falaram para mim. Daledoni, nunca vão fazer isso. Como é que eles vão deixar você levantar esse troféu? Jamais eles vão fazer isso. Você já absolveu os ciganos. Nunca vão te dar esse troféu, como se fosse um troféu. E é isso que a gente tem que refletir, sabe? Não existe o monopólio da verdade de um promotor de justiça. Não existe o monopólio da verdade de um delegado de polícia. São suspeitas que têm que ser comprovadas. Existe o devido processo legal. E é importante que o teu público saiba disso. Eu sei que você já sabe de uma maneira absoluta dessa realidade, né? É importante isso. A presunção de inocência existe justamente para isso. Gostei do que você falou, monopólio da verdade, não é de ninguém, é verdade. Não é de ninguém. Ah, é porque eu passei num concurso. Você passou num concurso e você fez uma opção preferencial para passar num concurso. Mas você não ganhou o monopólio da verdade porque você passou num concurso. Se eu quisesse ser promotor de justiça, eu teria estudado e eu quis ser advogado. Se eu quisesse ser juiz de direito, eu teria sido. Eu quis ser advogado. Sabe? Não entra na cabeça das pessoas que eles vêm com isso. Mas eu passei num concurso, azar seu, ou sorte sua. Ah, não, o para concurso mim, não te dá o monopólio da só verdade. você vai poder falar o que você falou, tá dito. Isso não existe nem. Você está entendendo? Então, assim, daí virou essa vaidade e eu não iria descansar enquanto eu não pegasse o Martoni. Eu sempre falei, Martônio Alves Batista é o assassino. Eu dava nome e sobrenome, torcendo para que ele me processasse por calúnia. Porque dentro do procedimento da calúnia existe a exceção da verdade. Se você chega para mim e fala assim, Daledoni, você é ladrão. Eu digo, é mesmo? Então, se eu sou ladrão, Beto, eu vou te processar. Daí você diz, então, em minha defesa, eu faço a exceção da verdade. E você pode produzir prova de que eu sou ladrão. Entendi. E eu queria produzir a prova de que ele era o assassino. Entendi. E ele nunca fez, ele nunca me processou. Pode resgatar as matérias, está lá, Martônio Alves Batista, eu falava isso. Muito bem, ele nunca caiu nesse meu laço de passarinheiro, que era efetivamente para que ele proporcionasse que eu pudesse produzir a prova. Só que eu dentro, quando eu levo para as autoridades, animadíssimo, Beto, animadíssimo, em 2018 eu ainda era animado, eu disse, olha, conseguimos, né? Entrou por esse ouvidinho, saiu por esse, e eu disse, não vão fazer nada, nada mesmo? Eu disse, então tá bom. Giovana, você confia em mim? Confio. Assina uma procuração. Ingresso com uma representação criminal de estupro. Hoje ele é processado por estupro.
Da tanto em Giovana Londrina, Viva. da Giovana Viva, quanto em Criciúma, 2 estupros. E ali ela produz a prova suficiente. Opa, agora eu tenho a prova produzida em juízo. Levo para as autoridades, agora policiais. Não consigo também resultado. Muito bem. Eu disse, eu não vou permanecer com isso, está para prescrever. O que eu faço? Faço uma força-tarefa com a investigadora Dulce Prebianca, porque daí eu gosto de trabalhar com mulher. Não tem coisa melhor do que se trabalhar com investigadoras. Não existe coisa melhor. A mulher, ela é maravilhosa, né? Eu faço uma força-tarefa de uma jornalista que atendeu tudo na época, Patrícia Cavalari, que é do SBT, e ela atendeu tudo, ela estava ali no gargarejo ali, né? A delegada falava, ela ouvia, ela fez matérias e tal. E aí eu faço também uma com a Dulce Prebianca e nós conseguimos uma produtora de streaming que tinha interesse no caso, fazer com que isso virasse uma série. Qual? Eu Quem é a disse, poxa, Globoplay? Globoplay. E aí Está na Globoplay esse tá na documentário? Globoplay. É um documentário ou uma série? Eu nunca vi É isso. um, é um documentário. Quando passou isso? Não, não passou. Ah, ainda vai passar. É. Ah, por isso que eu falei que eu Não, nunca vi eu isso. faço isso e eu começo a investigar junto com elas. Quer dizer, nós já tínhamos isso, nós nos debruçamos no Quando processo, estreia nós isso, nos Daletã? reunimos, nós nos reunimos. Deixa eu só contar. Tá, Nós vai, nos que eu quero saber da reunimos, estreia. nós nos reunimos, então eu tinha uma investigadora jornalística violentíssima, que é a Patrícia Cavalari. Eu tenho uma produtora com interesse em que esse caso virasse série, né? E eu tenho a investigadora da época, a Dulce Prebianca, que sempre disse foi o Martônio. E daí nós nos debruçamos no processo, começamos a estudar e fizemos um grande levante de todas as provas e levamos isso para daí, numa outra gestão, nessa época, nós levamos para a delegada Camila Seconello, que havia desvelado o caso da Raquel Genoff. A Camila Seconello é uma delegada de polícia das mais versadas, das mais Sim, competentes que eu ela já é jovem conheci. ainda, inclusive. Mas ela É, tem jovem muita pra mim, experiência. né? Ela é divisional, Não, digo, ela é muito boa. Ela foi diretora do HPP? ela é chefe da divisão de É, que homicídio eu e chamo de ocultação à HPP pessoa. daí. É Até do hoje, HPP tá. daqui. Nós levamos todos esses elementos para ela. Nós temos, graças a Deus, uma gestão da Polícia Civil aqui modernizada, arejada, que é o Dr. Rockenbach, que nos atendeu, assim, abriu todas as portas. E nós temos um secretário de segurança. É o tempo de Deus, né? Eclesiastes. Há tempo para tudo na vida. Ele sabe de todas as coisas. E um secretário de segurança, que é o Coronel Hudson, que é assim, é uma pessoa do povo, acolheu aquela dor daquela família e nos atendeu e disse assim: nós só precisávamos do seguinte, Beto, ouçam esse pessoal. E nós conseguimos ouvir essas pessoas, ouvir os investigadores, ouvir todas as pessoas. Inclusive eu fui ouvido. Eu disse: eu tenho que ser ouvido como informante. Eu tenho que esqueletar tudo isso que aconteceu. Né? Eu falei, doutora Camila, com todo respeito, em 2006, onde que a senhora estava? Ela falou, estava na faculdade da Ledone. Você está entendendo, Beto? São 20 anos. E aí nós conseguimos ali esquadrinhar tudo isso, né? E a série vira, e a série vem para Curitiba, eles instalam ali e começam a ouvir as pessoas. E nesse ouvir as pessoas, isso realmente pressionou. Pressionou. Eu fui muito claro, até com o promotor que estava acompanhando, eu disse: nós estamos às vésperas de protagonizar o segundo caso Evandro, a segunda vergonha do Paraná, da Justiça do Paraná. O senhor é promotor de justiça. Eu clamo a Vossa Excelência, faça uma averiguação pormenorizada de tudo isso. Trouxemos a Giovana, trouxemos as pessoas, ele ouve todo mundo, inclusive eu fui ouvido, tá? Eu fui ouvido, conseguimos esquadrinhar tudo isso. A delegada convencida, o promotor convencido que existiam indícios de autoria. E eu disse: estamos às vésperas da prescrição deste crime.
A delegada conclui o inquérito, pede a prisão, o promotor é favorável à prisão, a juíza decreta a prisão, ela conclui o inquérito policial e o promotor oferece a denúncia, uma denúncia muito bem escrita, muito bem feita, e eu quero tecer loas aqui ao promotor pela maneira como ele ali, muito novo, ele também disse, eu estava na faculdade nessa época, mas é um promotor novo, mas ele foi muito perspicaz ali em retratar o que realmente aconteceu. A juíza de direito, que é a mesma juíza, pega e recebe a denúncia. Porque nós precisávamos que a delegada indiciasse, como indiciou, concluísse que tinham elementos, pedisse a prisão, o promotor concordasse com a prisão, o promotor denunciasse, que é o início da ação penal, e que a juíza recebesse essa ação penal para não prescrever. E graças a Deus, e é só Deus nisso, a juíza recebe a denúncia e hoje nós temos um processo criminal em andamento. Ele é formalmente acusado do homicídio, estupro e ocultação. Ocultação já está prescrita, né? Mas como que se conseguiu fazer esse inquérito aberto contra ele como não, ele já foi denunciado, então ele já é réu. Ele já é réu, ele é Mas réu. com provas, quais são as provas que As colocam ele provas como são autor? o fio elétrico, o mesmo Mas fio esse elétrico. fio sumiu, cadê? Não, ele foi periciado, Beto. Ah, eu tinha entendido que ele não tinha sido periciado. Não, ele foi periciado, ele foi relegado pela delegada de polícia que Eu deixou tinha te perguntado, de lado. assim, quando eles estavam queimando as coisas lá, se o fio também tinha sumido. Você tinha me Não, dito porque sim. eles numa primeira, quando a polícia chega na casa, eles tinham consumido com o colchão, mas o colchão, a prova testemunhal dos policiais Que tinha dizendo que urina. ela chamou e ela assume também o colchão. A esposa do Martoni assume a questão do colchão. Ela está E aí, envolvida? às vezes, Ela também está denunciada, alguma coisa, não? não, ela contra ela, porque ela poderia ser acusada de ocultação de cadáver e de fraude processual, esses crimes já Já estão prescritos. prescreveram, tá. Mas ela está como ela testemunha ela agora. é ouvida como testemunha. Ou informante. E ela confirma que ele afirmou a ela que matou a Giovanna. Assim como A ex-mulher dele fala que ele Confirma. falou para ela que matou a Giovanna? assim como Elisângela, a ex-mulher dele, outra ex-mulher dele, confirma que ele disse que Peraí, ele só havia pra entender. A matado Giovanna viva, eu sei que ele falou para ela que ele tinha matado ela. uma Giovanna. Ela a é mulher filha da dele, Elisângela. a Olinda, A Olinda também presta depoimento nesse sentido. ela fala que ele conta para ela, a mulher que estava com ele, no dia do colchão, Isso. que chama a polícia, Isso. fala do colchão e ia perguntar por que ela, qual foi o medo que ela passou a ter. E ele conta para ela que ele tinha matado a Giovanna. E ela não conta para ninguém, vai embora. Isso. Uau. Então hoje as Ela provas tinha são... à época, verdade seja dito, Beto. A Olinda, ela também é uma vítima dele. Ela tinha um filho pequeno Menor na dúvida. época e ela foi ameaçada. As ameaças dele, ele entra na alma dessas mulheres. Total. Uma outra ex-mulher dele também ele confirma, porque ele passou a usar isso como fonte de pressão e aparato de periculosidade em relação às vítimas. Chamava os policiais de idiota. Eles são os idiotas, eles estiveram próximo do corpo, eles estiveram na cara e eu enganei esses idiotas. Ele se ufanava disso. Como todo E matador só em pra série faz. Quando você fala que logo que a Giovanna some, todo mundo estava procurando, entram nas casas, mas não entram na casa dele. Entraram na casa dele, Beto. Entraram na casa dele, então. Mas Entraram onde estava a Giovanna? Estava escondida em algum lugar. A Giovanna já tinha sido encontrada. Mas Depois, mas quando não antes. Quando encontram, não antes, quando encontram, eles vão à casa dele e chamados pela Olinda e ela diz: ó, tem alguma coisa estranha aqui. Depois ela é brutalmente ameaçada. Ela é brutalmente Lógico, ameaçada. imagina, espancada, o filho dela, tudo. O filho ameaçado, eu entendo a dor, a angústia dessa mulher, eu entendo a angústia dela, sabe? Eu sou solidário à angústia dela. Eu acho que não era exigível outra conduta dela para sobreviver e fazer com que o filho sobrevivesse, porque ele fez isso com pelo menos mais 3 famílias. Mas o Martônio, então, as provas hoje, ele está preso? Está preso. Preventivamente. Preso preventivamente e réu em um homicídio
quadruplamente qualificado, e vão ter as audiências agora para nós angariarmos todos esses indícios de autoria para que ele seja submetido ao tribunal do júri. E os indícios de autoria são o fio coincidente com que amarrou, o saco de lixo, a sacola do supermercado Astro, que era utilizada pelo pai da criança que ele era enteado, e somente aquela casa utilizava e se valia daquela sacola para receber os alimentos que o pai comprava e para transitar roupa suja quando a criança ia visitar o pai. Os próprios testemunhos das pessoas que ele chegou a confessar. A criança foi vista pela última vez na frente da casa dele. Outras evidências ainda de ordem científica, DNA, o vinculam a isso. Foi encontrado evidências ali, materiais dentro da casa. Onde o corpo foi encontrado, ele passava exatamente naquele horário, porque o ônibus que ia a São Paulo o pegava ali, porque esse município é na saída, na BR que vai a São Paulo. Curitiba, São Paulo é por ali. Então, o ônibus o pegava ali porque ele era motorista do ônibus também, motorista, aqueles ônibus que são 2 motoristas. Então ele era pego ali, exatamente nesse horário ele saía. Há um conjunto enorme de indícios que vão fazer com que ele seja submetido ao tribunal do júri. Hoje eu recebi a outorga de poderes, né? Eu recebi a confiança da família da Giovana e eu sou o assistente de acusação habilitado nos autos para figurar e reunir esses indícios. Ainda nós temos vaidades a serem efetivamente vencidas. Nós não temos nada ainda ganho, nós não temos nada ainda concretizado. Foram 20 anos para chegar a isso. E assim, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais realista, né? Ontem eu recebi uma moção uma moção de aplausos na Câmara Municipal, que recebe o nome dela, de 4 barras, e eu usei da palavra ali na tribuna durante 30 minutos, conclamando a população que não tem nada a ganho. Nós estamos ainda com a vaidade das autoridades constituídas, sabe? E eu acho que o Brasil, um dia nós vamos chegar lá. Eu não vou ver isso. Talvez os meus filhos não vejam isso. Mas nós somos responsáveis para plantar essa semente. Nós todos estamos reunidos em um só propósito: pacificar a sociedade. Pacificar a sociedade até quando eu me coloco defendendo aquele que é tido e havido como o maior monstro, inimigo público da sociedade, o inimigo do gênero humano. Nesse momento eu estou ali agindo como um pacificador da sociedade, porque ao lado dele, culpado ou inocente, haverá sempre um advogado. Sim. E ao lado dessas pessoas, muitas vezes são inocentes, haverá sempre um advogado. E o advogado tem funções também investigativas, e o advogado exerce um munus público, porque de todas as profissões, do engenheiro, do médico, do jornalista, que são essenciais, há uma única profissão que está ali circunscrita na Constituição da República: o advogado. Nós somos parte da justiça. Nós não estamos ali para ser coniventes com o crime. Nós investigamos, nós temos muita informação, e eu incluo o jornalismo investigativo como parte essencial da justiça. O que por muitos advogados, a maioria dos advogados e por muitos juízes e promotores, a imprensa atrapalha, a influência negativa. Negativo. A imprensa é determinante. Nesse caso, a imprensa foi preponderante. A imprensa esteve ao meu lado o tempo inteiro quando todas as portas se fecharam, Beto. Porque quando vão fazer o série documental, que eles começam a entrevistar todo mundo, que daí, se ouve, você consegue pedir a denúncia, é isso? Aí Pedir as investigação, coisas... inquérito. Nós estávamos com a Globoplay gravando promotor, delegado, advogado, vítimas, etc. E isso acelerou. Não há dúvida que acelerou. E eu fui claro dizendo: nós estamos às vésperas do segundo caso Evandro. Nós vamos de novo passar essa vergonha? Aí a coisa assim, virou. Quando estreia essa série? Eles ainda estão colhendo algum ou outro depoimento, mas essa série, eu acredito que é um documentário, ela praticamente está com 90% concluída já. Gente, mas essa história não é um documentário, essa história dá uma série de documental de uns 4 episódios. Tranquilamente. O Martônio, ele falou? Ele confessou? Ele disse alguma coisa ou ele está quieto? Ele está quieto. A única coisa que eu soube por intermédio de advogados
que negaram ali de atendê-lo. Ele disse que ele tinha um processo, mas o problema dele não era o processo. O problema dele era uma pessoa que o perseguia. O Você. problema dele era um sujeito chamado Daledoni. E ele realmente tem um problema, e é um problema muito sério. Eu não vou descansar enquanto eu não condenar o Martônio Alves Batista, porque ele é o assassino da Giovana Reis, ele é o estuprador de várias outras crianças, e eu vou condená-lo, tanto pelos estupros que ele cometeu, quanto pela memória da Giovana, e estou investigando se ele tem envolvimento em outras mortes. Eu não vou descansar. Não vou descansar. Quando que é o júri, você acha? Eu creio que nós venhamos a Pronunciado está já liquidar. também? Não, não, pronúncia é sempre depois, Beto. Depois, sim. Nós temos o processo de homicídio, ele tem várias Ah, peneiras, ainda tá? não tiveram as audiências de instrução. Não, nós teremos as audiências de instrução. Tá marcado? Ainda não. Eu creio que nos próximos dias será Ah, marcado, também ele próximos acabou de dias ser mesmo. preso, né? Ele acabou de ser preso. Acabou de Acabou de ser. receber a denúncia. Tá bom. Acabou Mas, de dona receber a Doni, denúncia. parabéns pelo essa coragem de se manter para uma justiça de uma menina. Ela estava vendendo rifa de quê? Eu fiquei curioso, eu não perguntei que eu estava com vergonha, mas agora eu quero Ela saber de estava. bolo. Nós estávamos na quaresma, ela estava vendendo rifa de Páscoa. Ah, E ele assassinou ela na quaresma, sabe? Foi muito triste isso tudo, sabe? O corpo daquela criança, eu tinha uma menina de 9 anos na época, e foi muito triste, Beto. Tudo que aqueles ciganos passaram, me perdoe tenho a até, menor das poucas dúvida. coisas que me emocionam na vida, era um caos tudo aquilo, sabe? E viver na... Eu pouco me importei, fui chamado de advogado do diabo, fui chamado disso, daquilo. Foi muito tenso quando eles largaram eles para ser linchados ali. Eu seria linchado junto. E eu não estou me ufanando disso, não estou dizendo que eu sou melhor que os outros, mas tinha uma coisa muito forte que me impulsionou até agora, que foi Deus. Deus me usou nisso, sabe? Um monstro, um sádico, um sujeito sem limites que enganou a tudo e a todos. E eu fui utilizado por Deus e foi muito triste isso, tudo muito triste. Se eu pudesse não ter passado por tudo isso, esse sujeito não ter existido na Terra, eu preferia. Por mais que as pessoas Você e digam que todas eu as fui, vítimas. ele barbarizou muita gente, o relato dessas vítimas, porque são pessoas indefesas, Beto. Sim. Crianças brutalmente violentadas durante anos, Mulheres extremamente fragilizadas também, que ele sendo sabia escolher suas espancadas, vítimas. e todas as mulheres assim pobres, mulheres vulneráveis, que tinham que defender os filhos e que ele aprisionava psicologicamente. Ele fazia um cárcere, um inferno na vida dessas pessoas. Esse sujeito era um sujeito que não precisava existir na face da Terra. A Giovana tinha irmãos? A Giovana, 2 irmãos. Ela tem 2 irmãos. E assim, eu não sei se você acredita, mas eu vou te mandar uma fotografia. A irmãzinha dela, que era muito pequenininha na época, quando a menininha fez 15 anos de idade. Eles são de uma família simples, eles tiram uma foto e a Giovana tá agarrada na irmã com 15 anos, assim, dando uma risada, sabe? A Giovana teve presente em todos esses 20 anos. Hoje ela seria uma mulher de 29 anos Sim. e ela teve comigo o tempo inteiro, Beto, sabe? Ela está, com certeza ela está e está esperando esse fim para poder descansar. E você, é Sabe? você que vai dar essa possibilidade para ela, com certeza. Eu sou instrumento, e se for outro advogado também, e assim, de eu ter pego esse cara, colocado, conseguido ajudar a colocar esse cara no cárcere, justamente para que cessasse essa violência. E que os casos criminais e que a dor das pessoas, por mais pobre, mais simples que sejam, elas não podem ser relegadas, e que processo criminal não é um jogo de perde e de ganha. O processo criminal ele tem que deixar, e as autoridades constituídas, e me incluo nisso como os advogados, eles têm que entender que isso não é um jogo de vaidade, isso não é um jogo de perde e ganha. Sim. Eu te agradeço imensamente por você existir, pelo teu canal existir, para que as pessoas tenham esse contato com a realidade que a gente vive, a realidade da crônica policial, com a realidade da crônica judicial, com essas dores que é o cárcere, com essas dores que é o luto, o luto, Da com essas injustiça e da precipitações justiça. acusatórias, sabe? Vocês têm um papel determinante, e você principalmente, com a tua credibilidade, com as pessoas. Ontem a Nadiele, que é a tua fã, ela disse: eu liguei para o Beto e eu falei sobre o caso, eu mandei e-mail sobre o Quem caso. é Eu disse: Nadiele? Eu conheço.
Nadiele, eu disse, Nadiele, amanhã eu vou gravar com o Beto. Ela ficou muito feliz em Quatro Barras, ela falou, eu sou fã dele, e eu falei desse caso, eu mandei o e-mail para o Tem Beto. bastante E gente falando. Eu tô com vontade de fazer um caso comentado antes e daí colocar as entrevistas de vocês. Porque foi um caso que tá. Quando eu comecei para te entrevistar, a pesquisar, me impactou e a sua entrevista está me impactando muito ainda. Vou entrevistar agora o Cigano. Então eu falei, estou pensando de repente fazer um caso comentado primeiro, junto com as entrevistas, porque eu acho que o caso comentado ele conta a história para quem não conhece nada e depois pode se aprofundar mais com todo o resto que vem. Acredito, acho. Com certeza, isso é muito Pensando. importante, porque as pessoas elas acessam, elas têm oportunidade de ouvir os protagonistas dessa história, elas têm oportunidade ainda mais uma história de 20 anos. 20 anos é uma vida, né? Sim. Então, tudo que a gente passou, os percalços, e a gente ainda temos muita coisa a passar, sabe, Beto? Eu temo muito pela vaidade, eu temo extremamente pela vaidade, sabe? Eu confio muito na juíza, a juíza uma baita juíza, tá? Ela é uma baita juíza e ela foi muito justa quando ela não deixou que os ciganos fossem julgados na comarca. Ela sabia que não havia clima lá. E agora ela corajosamente ela recebeu a denúncia. Ela recebe a Ah, é a denúncia. mesma Então, juíza lá de é a 20 anos? mesma juíza. Uau! De todos os protagonistas desse caso, o Você e ela. mesmo advogado, eu e a juíza, né? E eu confio muito nela, né? Eu confio muito nela e que Deus abençoe as decisões dela. Ela tem um poder absoluto, né? Um juiz de direito realmente tem um poder muito grande. E a gente precisa pacificar isso. Aquela família precisa de um ponto final nessa história. Claro. São 20 anos. Aliás, se a mãe ou o pai da Giovana quiserem dar entrevista, você sabe. É só falar, a gente já marca, já entrevista e o cara Eles, eu, fala. eles querem. Se você ligar Então para já vai eles ali, marcar já. Eu eu marco passo o através de contato, você. claro, Então passo o passa, por favor, contato. para o Alain, para o produtor, ou Aham, para a Maiara passa para o Alain, e eles já marcam. Eu quero acompanhar esse caso agora até o fim, porque vão vir aí perfeito. as audiências de instrução, depois a pronúncia, daí o julgamento, e aí eu Isso. quero saber de você lá. A partir de agora, você estava há 20 anos, agora eu entrei na história. É, Agora vamos juntos, porque se Deus quiser, vamos. por mais 1, 2 anos para findar isso. E é muito importante que a população, por intermédio da imprensa, ela veicule essa história, né? Para que as pessoas conheçam Sim. essas misérias do processo penal, como Francesco Carnelucci, um grande doutrinador, sempre nos ensinou e tem um livro, né? Fala sobre as misérias do processo penal. É muito interessante essa obra. As pessoas têm que entender como as coisas acontecem na justiça criminal, onde tudo é dor e desespero, Beto. Não existe nada de bonito, nada de legal, e não, Imagino. esse jogo de perde e ganha, ele tem que ficar fora disso, né? Tem razão. E nós todos somos perdedores quando se tem uma vida que foi embora violentamente. Todo mundo perde, todo mundo perde. A Exatamente. sociedade perde, a família perde, quem matou perde, todo mundo perde. Então, te agradecer imensamente pelo Eu que espaço. agradeço o tempo todo. E agora eu vou conversar com o Cigano. Isso. Agora eu converso com o Cigano. Cláudio, parabéns. Parabéns mesmo por essa força de 20 anos e ainda tem mais um tempo. Daí depois você Tem. se despede da Giovana para ela poder descansar em paz também. É E o que eu você quero. também poder ter esse dever cumprido. Muito obrigado de novo pelo seu tempo. Eu sei que seu tempo é super escasso. Está aqui há quase 2 horas conversando comigo. Muito obrigado. E a gente se vê daqui a pouco. E com certeza agora que o tempo seja mais rápido agora. Tá Somente ok. na audiência de instrução, pronúncia e julgamento em si. Então, até já. Até o Até próximo. já. Um Até. abraço.